Bem, quero convidar você a abrir sua Bíblia. Se você está com uma Bíblia próximo de você, abra sua Bíblia no livro de Lucas. Nós vamos ler aqui um texto muito interessante. O livro de Lucas, capítulo 15, começando com o versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Esse texto, ele fala algo muito interessante acerca de dracmas. Nos tempos de Jesus, dracmas era um tipo de moeda que se usava naqueles tempos. E eu quero trazer como tema para essa palavra, recuperando sua dracma perdida. De repente você pode começar a fazer uma autoanálise da sua vida, da sua casa e o que você tem perdido. Você tem noção do que você perdeu? E quanto vale aquilo que você perdeu? Você estaria disposto a achar essa dracma, assim, esse valor tão precioso? E quanto você estaria disposto a pagar, a sacrificar para encontrá-la de volta e tê-lo de volta com você? Que valor tem para você isso que você perdeu? Nessa parábola que nós estamos lendo acerca das dracmas perdidas, dessa dracma perdida, é muito interessante o que essa mulher, a decisão que ela toma. Nós queremos falar hoje um pouco voltado para a nossa vida familiar, para o nosso relacionamento familiar. Sabe de uma coisa? Família é presente de Deus. Até a Bíblia diz no livro de Salmo 128 que feliz é o homem que teme o Senhor, do trabalho da sua mão comerás, feliz serás e tudo irá bem com esse homem. A esposa dele será como uma videira frutífera e seus filhos serão como o rebento ao redor da sua mesa, como o rebento da oliveira ao redor da sua mesa. É interessante o que diz esse salmo, porque ele fala sobre o esposo, ele fala sobre a esposa e fala sobre os filhos. Fala até um pouquinho mais, lá no final do texto ele fala sobre a geração, sobre os netos. Mas hoje as famílias elas estão passando por um momento tão difícil e muitas vezes nós não atentamos para aquilo que nós perdemos dentro de casa. Quando nós perdemos algo fora de casa, mesmo assim já é tão triste, já é tão difícil. Agora imagine quando perdemos dentro de casa. E quando nós perdemos algo tão precioso dentro de casa. Essa mulher, diz a Bíblia, que ela tinha 10 dracmas, ela tinha 10 moedas. Foi apenas uma que se perdeu. Talvez, para mim e para você, não faria tanta diferença. Mas para essa mulher, aquela uma fazia muita diferença. E essa mulher, ela toma algumas atitudes muito importantes. Quais as dracmas que se perderam dentro da sua casa? E eu vou falar, quero compartilhar sobre algumas joias preciosas, algumas pedras preciosas, algumas dracmas que perdemos dentro da nossa casa. Então, é lindo o que essa mulher faz quando ela percebe que não tem mais 10, tem apenas 9, perdeu uma. A Bíblia diz que ela logo acende uma candeia, acende uma luz e sai à procura. A primeira dracma que muitas vezes nós perdemos dentro de casa chama-se gentileza. Gentileza. Sabe que às vezes as pessoas elas não se dão conta dessas coisas que é tão importante. E como isso é muito precioso, como isso é muito importante dentro de casa, a gentileza. Muitas vezes nós não percebemos
e perdemos a gentileza. Muitas vezes nós não pedimos mais por favor. Quando pedimos para alguém, para a esposa, para os filhos, para o esposo, muitas vezes não usamos a gentileza de por favor. E uma vez que a pessoa respondeu e fez aquilo que pedimos, não usamos de gentileza. Poxa, muito obrigado. A gentileza, ela tem algo muito importante. Além de ser uma educação, também a gentileza é uma dracma que alimenta o relacionamento, que traz alegria, que traz respeito entre a família. Então, essa primeira dracma chama-se gentileza. E tem uma expressão, desculpe essa expressão que muitas pessoas falam, mas realmente quando muitas pessoas perdem a gentileza, muitas vezes torna-se gentileza. Né? Isso é claro que é apenas como que fosse uma brincadeira, mas a realidade é isso. Pessoas que não têm noção da tristeza que causa quando ela perde essa gentileza. E isso é muito importante. Nunca perca isso dentro do seu relacionamento conjugal, dentro do seu relacionamento familiar, dentro do seu relacionamento com os irmãos, dentro do relacionamento interpessoal. Nunca perca a gentileza. É uma dracma muito preciosa. E sabe de uma coisa? Como é bom a gente poder conversar, estar perto de alguém que é uma pessoa gentil, que tem essa gentileza, né? Na verdade, perdemos muitas coisas. Perdemos e não percebemos que perdemos. Quantos de nós andamos pela rua e de repente alguém chega para a gente e fala, caiu algo do seu bolso, olha, isso aqui é seu, que caiu e tal, e nós somos tão gratos por aquilo que nós perdemos e foi restituído. Esta mulher dessa parábola, ela não ficou parada quando ela tem a noção do que ela tinha perdido e do valor que aquela dracma tinha para ela. E quantos valores temos perdido dentro da nossa casa, dentro do nosso relacionamento entre esposo e esposa, pais e filho, filho e pais. Quantos relacionamentos que, assim, se foi de uma hora para outra, às vezes nem conversam mais. Então, é algo que Deus quer restaurar na nossa vida, esse relacionamento através da gentileza. Outra dracma que se perde dentro de casa e muitas vezes nós não percebemos. Eu creio, quando Deus estava me dando essa palavra e eu estava lendo esse texto, Deus falou muito comigo sobre isso. E eu tenho buscado a Deus, Deus me ajude a ter percepção de se algumas dessas dracmas aqui que o Senhor está me dando, se eu perdi, eu quero reconquistá-lo, quero buscar, quero ter de volta. Olha a segunda dracma, a segunda moeda tão importante dentro do nosso relacionamento. Carinho. Como é muito lindo ver dentro da família o carinho de um para com o outro. Carinho dos pais para com os filhos, dos filhos para com o pai. Domingo passado nós celebramos o Dia dos Pais. E como é muito lindo poder ver nessa data filhos comprando uma lembrancinha, mesmo que não tenha lembrança nenhuma, que não tenha condição de comprar, mas como é muito bom e muito lindo ver filhos que têm um carinho pelo pai. Um abraço, um beijo, uma atenção. Como é muito bom pais terem carinho pelos seus filhos. E sabe de uma coisa? Sabe qual é o melhor presente que você pode dar para o seu filho? Não é um carro 0 quilômetro, não é uma Ferrari, não é um apartamento chique. O melhor presente que você pode dar para os seus filhos, para a sua esposa, é carinho. Carinho é uma dracma que tem se perdido dentro do relacionamento familiar. E isso é muito triste. Quantos cônjuges saem de casa? Quantos maridos, esposa saem de casa? E muitas vezes não se percebe por que saiu. De repente pode ser por falta de carinho. Carinho também é uma moeda, é uma dracma muito, muito preciosa. Muito preciosa. E para tê-lo de volta, para resgatá-lo de volta, tem um preço a ser pago. E nós vamos estar vendo isso lá na frente. Olha a outra dracma que muitas vezes nós perdemos e não percebemos que perdemos essa dracma. Sabe qual é?
atenção. Cuidado com tanto ativismo, com tudo aquilo que nós ficamos tão ocupados que não damos mais tempo, nem damos mais atenção para pessoas. Pessoas é muito importante. Sabe de uma coisa? Não se consegue ter um bom relacionamento sem que não tenha uma boa atenção. Quando nós damos atenção para alguém, naquilo que ela quer falar, mesmo que não seja algo assim tão importante para a gente, mas só o fato de a gente dar atenção para essa pessoa, isso traz um impacto na vida dela. A pessoa, ela sai dali dizendo, poxa, aquela pessoa é muito legal, ela me deu bastante atenção, ela é muito educada. Então, atenção é uma dracma muito importante. Tem um versículo no livro de Tiago, capítulo 1, se não me engano, versículo 19, que ele fala que todo homem ou todo ser humano seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, mas pronto para ouvir. E não tem como a gente ser pronto para ouvir se a gente não der atenção para aquelas pessoas. Não sei se você já conversou com alguém e você está falando com alguém e aquela pessoa está olhando para o outro lado, nem está olhando para você. Como que você se sente? Obviamente que você não se sente confortável. Talvez você fique triste. Talvez para você pensa, poxa, eu não tenho valor nenhum. O que eu estou falando não significa nada para essa pessoa porque ela não me deu atenção. Atenção é muito importante. Vou te dar um exemplo. Certa vez, Jesus vinha passando por uma cidade chamada Jericó. Você já ouviu essa história? E ali naquela cidade, na entrada da cidade, tinha um homem que a Bíblia dá o nome de cego de Jericó, o Timeu. O Bartimeu, filho de Timeu. E quando ele ouve o tropel da multidão que vem andando, ele começa a gritar e aí ele pergunta para alguém, o que está acontecendo? E sabe o que as pessoas dizem para o Bartimeu? Falam assim, olha, é Jesus, o Nazareno que está passando. Então Bartimeu começa a gritar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Mas as pessoas se aproximam de Bartimeu e falam assim, fica calado, não grita, ele não vai te dar ouvido, ele não vai te dar atenção. Mas aquele cego, ele queria atenção. Ele queria atenção. E a Bíblia diz que ele grita mais alto ainda. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Como é muito importante dar atenção. A Bíblia diz que Jesus parou. E quando Jesus parou, não parou somente Jesus. Parou a multidão. Parou a multidão. Jesus parou para dar atenção para um cego. É muito forte isso, né? Qual é a sua dracma que você perdeu? De repente, atenção. Como você gostaria de conversar com seu cônjuge e ele te desse atenção? Como você gostaria de falar com seu filho e ele te desse atenção? Como você, filho, gostaria de falar com seus pais e eles te dessem atenção? Então, a atenção, ela é uma dracma muito importante dentro do nosso relacionamento. Parece que a atenção não tem muita importância, mas além de ser muito importante, a atenção faz parte da educação, então, pelo menos vamos ser educados, dando atenção para nossa família, para as pessoas que vêm falar com a gente. Somos tão educados quando nós damos atenção, que isso as pessoas vão comentar. Poxa, eu pensei que ela nem ia falar comigo, mas olha, ela não somente falou, mas ela ficou me ouvindo. Isso é muito interessante. A atenção que Jesus deu para aquele cego mudou a história daquele homem. Mudou, porque Jesus parou para ouvir alguém que as pessoas não quiseram ouvir, que as pessoas não quiseram dar atenção. Se Deus está na sua vida, pare para ouvir as pessoas. Deus quer abençoar as pessoas através da sua vida. Então, isso é muito importante. Seria muito bom se todos nós, dentro do nosso coração, clamar a Deus, Deus, me ajude a cuidar dessas dracmas que o Senhor tem me dado. Eu não quero perder, porque eu sei que cada uma delas é tão importante para nós, é tão importante. Então, nesse sermão que nós lemos, Jesus disse aquela mulher, ela falou quando ela perdeu, que ela percebeu que tinha perdido, a Bíblia diz que ela pegou e acendeu uma candeia. Ela acendeu uma candeia.
porque estava escuro, não dava para ver, e com aquela candeia, com aquela luz, com aquela lamparina acesa, ela saiu procurando. Na outra tradução diz que ela varreu a casa, de uma ponta a outra, até que ela encontrou. Deixa eu lhe dizer, meu querido, não importa que tipo de dracma você perdeu. Se você perdeu essa dracma dentro de casa, não é tão difícil encontrar. Não é. É só você acender a luz. Deixar a luz de Deus brilhar. A luz do Espírito Santo. A luz da palavra. A Bíblia nos fala, Jesus falando que Ele é a luz do mundo. Deixa a luz de Deus brilhar na sua vida. E isso vai trazer uma claridade no seu relacionamento familiar. E você vai poder ver coisas que você não está vendo. Por quê? Porque está escuro. Está escuro. E no escuro não tem como você achar nada. Mas se você deixar a luz de Deus entrar na sua vida, não somente você vai se alegrar, porque você achou a sua dracma, mas a sua própria vida será uma nova vida. Você terá o seu relacionamento restaurado. As pequenas perdas são tão importantes. Lembra da história das 100 ovelhas, quando aquele pastor vai buscar suas ovelhas e elas estão entrando no aprisco e ele vai conferindo ovelha por ovelha. 97, 98, 99, cadê a 100ª? Eu posso imaginar que esse homem ele começa a conferir tudo de novo, para ter certeza. Então que ele chega à conclusão, está faltando a 100ª, está faltando uma. Aquele homem, ele poderia ficar contente, porque estava 99 no aprisco. É só uma. Mas deixa eu lhe dizer, uma dracma, uma ovelha, uma pessoa é tão importante para Deus como o mundo inteiro. Porque foi Deus que criou. Então não importa se eu estou com 9 dracmas em casa, não importa se estou com 99 ovelhas. A Bíblia diz nessa parábola que aquele pastor saiu à procura da 100ª. Aquela única ovelha tinha o mesmo valor que as 99 que estavam no aprisco. O que tem valor para você dentro de casa? Então, busque e você vai encontrar. Olha o que diz em Mateus capítulo 25, verso 29, ele fala: porque a todo que tem, mais será dado, e a terá em abundância. Mas o que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Se a gente não cuidar dessas dracmas, nós podemos perder. Se a gente não cuidar, se a gente não correr atrás. Porque não ligamos para as pequenas perdas. Porque muitas vezes nós não estamos atentos nas pequenas coisas. As pequenas coisas, elas fazem muito diferente. Sabe como eu falei, quando eu comecei aqui falando sobre o quê? Sobre gentileza. Parece ser uma dracma tão insignificante, mas gentileza é tão importante. É uma pequena coisa que tem um grande valor. Olha, outra, carinho, uma coisa tão insignificante, mas tem tanto valor. Outra, atenção. Parece que são coisas que não tem nada a ver, mas são essas pequenas coisas que faz a sua história mudar, que faz a sua vida ser uma vida feliz, uma vida abençoada. Quando muitas vezes nós não estamos atentos para isso, para essas coisas, muitas vezes nós nos frustramos lá na frente. E deixa eu lhe dizer uma outra coisa. Essas dracmas, elas são tão importantes. Olha, se você, eu acredito que você sabe o que é cupim. Cupim é aquele inseto, aquele bichinho tão pequenininho, que aos olhos humanos parece ser algo inofensível. Mas você não tem ideia do que aquela coisa tão insignificante pode fazer em uma casa de madeira. O quanto pode destruir um guarda-roupa, um porta-louça, alguma coisa assim, como ele pode destruir. Como pode fazer uma grande falta dentro do nosso relacionamento. Essas peças tão importantes, atenção, carinho, estar pronto para ouvir o que as pessoas querem falar, como que isso pode fazer tanta falta. Outra coisa que é muito importante, tudo isso pode ser, queridos,
que eu estou falando pode ser dracma na nossa vida que podemos ter ou já perdemos alguma delas sem ter a menor noção. Então, a destruição na vida do ser humano muitas vezes não começa com grandes coisas, começa com pequenas coisas. No livro de Cantares de Salomão, no capítulo 2, verso 15, Salomão diz assim: apanhai-me as raposas, as raposinhas que devasto o vinhedo. Sabe o que devasta o vinhedo? Não é a raposa grande, é a raposinha. A raposa grande só come o cacho da uva, mas a raposinha não consegue alcançar o cacho da uva, então ela cava no pé da videira, morde a raiz e suga a seiva e assim mata toda a plantação. Então, essas pequenas coisas, carinho, atenção, estar perto, sendo gentil com as pessoas, isso são pilares tão importantes para a edificação do nosso relacionamento. E eu quero encerrar dizendo para você o seguinte: como podemos recuperar esses valores? O primeiro passo que devemos dar para recuperar esse relacionamento, para recuperar essas moedas perdidas, é ter, primeiramente, noção daquilo que você perdeu, o valor que aquilo tem para você. Ninguém perde tempo procurando por algo que não tem valor. Mas se aquilo tem valor, não importa o tamanho, às vezes pode ser uma coisa tão pequena e tão simples, mas foi um presente de alguém, é uma lembrança de alguém. Então você vai procurar, você vai atrás. E se você procurar, como diz a Bíblia, quem procura, acha. Quem bate, a porta se abre. Quem busca, vai encontrar. Quem pede, recebe. Então é só fazer isso que você vai ser abençoado. Então muitos valores não são recuperados, porque muitas vezes o cônjuge, a pessoa não dá tanto valor para aqueles valores tão importantes dentro do relacionamento familiar, dentro do relacionamento conjugal, dentro da igreja ou coisa assim. Então isso é muito importante. Pastor, o que eu preciso fazer para achar essa dracma que eu perdi? Primeira coisa, acenda a lâmpada. Acenda a lâmpada. No escuro você não vai encontrar. E Jesus, Ele é, como eu falei, Ele é a luz do mundo. Se você pedir para Deus entrar na sua vida, se você pedir para Deus te ajudar, Ele como luz do mundo, Ele vai te dar graça. Olha o que diz o Salmo 119, verso 11. Ele fala assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Deixa a luz do céu entrar no seu coração. A segunda coisa que você precisa fazer para achar essa dracma, varrer a casa. Faz uma autoanálise da sua vida. Procura ver onde foi que eu errei, o que foi que eu fiz para que as coisas dessem errada. Varra a casa, faça uma faxina geral na sua vida e Deus vai te mostrar aonde foi que você perdeu. E a outra coisa, procure com diligência, não de qualquer modo, mas vá com diligência, vá espaço por espaço, quarto por quarto, sala, cozinha, procure com diligência e você vai encontrar, tá bom? Eu quero encerrar dizendo para você o seguinte: se na caminhada do relacionamento conjugal, familiar, você perdeu algo, principalmente se foi em casa, então, primeira coisa, pare. Calcule o valor que você perdeu. Aquilo que você perdeu. Calcule o valor que aquilo tem para você. Acenda a lâmpada. Faça uma varredura total. Não cesse de procurar. E acredite, você vai encontrar. Você vai se alegrar. E quando você encontrar, o que eu devo fazer, pastor, quando eu encontrar? Muito bem, quando você encontrar, faça como essa mulher. Chame seus irmãos, chame sua família e faça uma festa. Foi o que ela fez. A Bíblia diz que ela chamou suas amigas, ela chamou suas vizinhas e ela disse, olha, dizendo, alegrai-vos comigo. Eu encontrei a moeda que eu tinha perdido. Eu estou tão feliz porque eu encontrei essa moeda. Quando você achar aquilo que você perdeu,
Então faça essas coisas, se alegre e agradeça a Deus, porque o Senhor te deu de volta aquilo que você tinha perdido, tá bom? Que Deus te abençoe. Eu quero orar com você. Se Deus tem te abençoado através dessas ministrações, dessas palavras, aí no seu televisor está aí o link da nossa igreja, do nosso culto de celebração, e eu sei que Deus vai te abençoar. O próximo domingo, convide alguém para participar, para ouvir a palavra do Senhor, para assistir o culto de celebração, mesmo que estamos fazendo ainda online, mas Deus tem abençoado a sua casa, tá ok? E estamos crendo que logo, logo nós vamos estar tendo o nosso culto presencial e você é muito bem-vindo a participar conosco. Mas muito obrigado pela sua audiência, continue assistindo esse culto de celebração que é uma bênção. Quero orar com você agora. Senhor, meu Deus, nesse momento, eu quero orar com essa pessoa, Pai, que perdeu uma das suas dracmas. Talvez a dracma, Senhor, do carinho, a dracma da atenção. E essa pessoa, meu Deus, tem percebido que seu relacionamento com sua família, com seus irmãos, não está legal. Traga, Senhor, de volta essa dracma, que ela possa encontrar e assim, meu Deus, ter sua vida abençoada, ter sua vida restaurada. A sua palavra diz que quando uma pessoa se arrepende, a Bíblia nos fala que os anjos fazem festa lá no céu por um pecador que se arrepende. Assim, meu Deus, que se perdemos a dracma do relacionamento com o Senhor, a dracma do congregar na igreja, de ouvir Tua palavra, de ser apaixonado pelo Senhor. Restaura, Senhor, essa moeda tão importante na nossa vida e que possamos nos alegrar dia após dia diante do Senhor. Eu declaro sobre a vida do meu irmão, da minha irmã que está me assistindo nesse momento, eu declaro essas bênçãos em o nome de Jesus. Amém, amém. E que Deus te abençoe. Até a próxima.